Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca do Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre outros assuntos. Para prestar a nossa tradicional consultoria, temos no campo previdenciário o doutor Marcelo Amiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. Também temos a presença do Dr. Telmo Schor, especialista no tema dos precatórios, em nome de Schor Advogados. Vamos fazer um check-up no cenário de pagamentos, tendo em vista a crise financeira estadual. Essas são as principais atrações do programa de hoje. Agora é hora de colocarmos a Justiça em Foco. O TRF2 confirmou sentença concedendo a uma ex-servidora do Ministério Público Federal revisão de sua aposentadoria por invalidez. A autora ajuizou a ação para garantir rendimentos de aposentadoria integrais e a diferença das parcelas vencidas. A União recorreu ao tribunal alegando que a enfermidade da aposentada não estaria na Lei do Regime Jurídico Único dos Servidores, que estabelece o grupo de doenças que garantem a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Também alegou que a perícia atesta a não existência de incapacidade definitiva para o trabalho. O desembargador federal, Aloysio Mendes, relator do processo, acompanhou em seu voto a fundamentação do juiz, segundo o qual o STJ tem entendimento já formado sobre a natureza exemplificativa do rol de doenças da Lei 8.112 de 1990. Já sobre o laudo pericial desfavorável à autora, o desembargador destacou o princípio do livre convencimento do juiz, porque os transtornos que acomete a autora são cíclicos, vão e vêm. Assim, devem ser consideradas as demais provas produzidas nos autos e não apenas o momento da perícia. Logo, as 99 licenças para tratamento de saúde, as 31 repartições diferentes durante os 17 anos de serviços e as diversas internações psiquiátricas comprovaram sua incapacidade total em razão de alienação mental. O TRF2 anda bem na decisão, porque limitar o rol de doenças é não respeitar o avanço nos diagnósticos médicos e seus tratamentos. Inclusive, a percepção da situação clínica como um todo sempre é a melhor forma de decidir. Que seja replicada em todos os tribunais do país essa decisão. Dito isso, vamos começar o programa com a nossa interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas demandas respondidas pelo Dr. Marcelo Amiliato de Jesus. Ao interagir conosco pelos nossos canais de interatividade, não se esqueça de deixar seu nome e a cidade onde você está falando. Primeira questão, primeira pergunta, vem lá de Pelotas. Um abraço à Zona Sul aí do estado. Dia 1º de julho, pedi minha demissão. Esperei 30 dias. A firma não me pagou nada. Ingressei na justiça faz 15 dias e até agora não obtive nenhuma decisão. Os meus cartões estão bloqueados. Será que o juiz pode liberar meu fundo de garantia como eu pedi? Já estou até no SPC. A questão é do nosso telespectador, o Sidney. Muito bom dia, doutor Marcelo de Jesus. Uma satisfação, um prazer tê-lo aqui na Bandeirantes. Prazer é todo nosso. Muito bom dia, doutor Solano. Muito bom dia, doutor Telmo e aos demais telespectadores que nos assistem nesse domingo. Então, essa questão que coloca para a gente o Sidney, né? Certo. É possível que o juiz, lá na reclamatória trabalhista, libere o valor do fundo de garantia? Ele está desesperado, está até com o nome no Serviço de Proteção ao Crédito. Pois não. Pois bem, o nosso telespectador Sidney, tá, ele refere na sua pergunta que fez um pedido de demissão. O pedido de demissão, ele é incompatível com a liberação do fundo de garantia. O fundo de garantia, ele só vai ser liberado se houver uma despedida imotivada. Tá? Então, numa primeira análise, ele não vai conseguir liberar o seu fundo de garantia. No entanto, doutor Solano,
Ele mesmo refere na pergunta que ingressou com uma ação judicial. Exato. Eu não conheço todos os pedidos que foram feitos nesse processo judicial. Pode ser, por exemplo, que o nosso telespectador tenha feito um pedido para ter reconhecida a nulidade desse próprio pedido de demissão. Pode ter sido uma vítima de alguma fraude, pode ter sido coagido a assinar esse pedido. Então, eu não sei exatamente o que há nesse processo. Mas mesmo que haja esse pedido, no meu entendimento, é muito difícil que se consiga uma liberação desse fundo de garantia antes do final do processo. Dificilmente, na minha opinião, o juiz dará uma antecipação de tutela, um deferimento de uma pedida liminar para que ele possa liberar o fundo de garantia dele. Portanto, as notícias, infelizmente, não são das melhores para o nosso telespectador. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho a gente continua aqui com o Dr. Marcelo Amiliado de Jesus, em nome de CRJ Advogados, com mais questões de vocês, nossos telespectadores. Nós tivemos recentemente, e são várias as notícias que tratam aí da questão dos depósitos judiciais. É um tema que preocupa aqui no Estado, no país como um todo. Legislação que foi recentemente aprovada pela presidente Dilma Rousseff está regulamentando a questão dos depósitos judiciais. E o governo do Estado tem se utilizado, recentemente até foi lá bater na porta do Poder Judiciário, pedir um auxílio à Justiça, né, na questão dos juros dos depósitos judiciais, para que isso seja um incremento no orçamento do Estado. O doutor Telmo Schor, que é especialista em precatórios, está aqui conosco na manhã desse domingo e trata do tema. Como que fica essa questão, doutor Telmo? Ou seja, depósitos judiciais, eles são valores que não são nem do judiciário, nem do executivo, são valores das partes. E quem usa, infelizmente, não é aquele efetivo credor disso. Como é que a gente soluciona essa celeuma aí? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia, doutor Marcelo. Quase que insolúvel. E esse impasse, né, ele se dá por conta da renovação quase que diária desses recursos que são colocados à disposição do Poder Judiciário, mas que são em volume muito grande, porque os litígios que se estabelecem entre o particular, entre o privado e o poder público, né, inclusive entre o próprio poder público, enquanto não definida a causa, enquanto não julgado o processo, enquanto não estabelecido quem é o destinatário final deste recurso, ele fica parado no banco, mas rendendo frutos, né, que seriam os juros. E essa taxa de juros ela é paga pela instituição financeira de forma que não fique defasado o valor e também é pago um valor além desse juro, que é chamado spread bancário, que pelo simples fato do Poder Judiciário colocar no Banrisul, o Banrisul remunera com uma taxa melhor. O acréscimo dessa taxa, o acréscimo desse valor, o Poder Judiciário tem se utilizado, né, e até hoje o aproveitamento do Poder Executivo junto a esses depósitos judiciais se dá aí na ordem de 8 a 9 bilhões. Então, toda vez que o Poder Executivo, como agora, né, está muito em voga, está em dificuldades financeiras, ele verifica lá no Banrisul onde é que tem recursos, né, onde é que tem essa massa grande de recursos que sobe e aumenta a cada dia, vai lá e lança mão desses depósitos. Até porque quem vinha utilizando até há pouco tempo era o próprio Judiciário. O Executivo, verificando que tem valores, pode utilizar, vai lá e utiliza. Nesse meio tempo, há uma ação direta de constitucionalidade no Supremo, tramitando, estabelecendo quem é que pode e quem é que não pode usar esses depósitos judiciais. Enquanto não vem a definição do Supremo, além disso, vem uma lei federal, né, estabelecendo que esses depósitos judiciais também podem ser utilizados para pagamento de precatórios. De sorte que o volume desses recursos estão bastante e muito disputados por todos os poderes. Doutor Telmo, a propósito, hoje nós temos um critério para conceder a gratuidade judiciária, né, a isenção das partes perante algum litígio na justiça, feito de uma forma, digamos assim, mais branda,
né? Tínhamos isso até pouco tempo. O que a gente nota na lide forense é que, ultimamente, os juízes eles têm sido mais criteriosos, eles têm buscado uma comprovação da renda com um maior critério. Isso pode estar dentro de uma estratégia para que esse volume de depósitos judiciais ele aumente também por parte dos particulares e, em razão disso, os poderes possam vir a utilizar esses valores? Sem dúvida. É evidentemente que isso vai de caso a caso, de processo para processo, mas a percepção que se tem, e eu tenho a mesma que tu estás tendo, é de que sim. Então, na verdade, as partes são chamadas a demonstrar com mais rigidez, com mais autoridade, no sentido de verificar a situação econômica dessas partes que estão litigando e sim, verificada a possibilidade de pagar, os juízes estão sem dúvida, denegando mais, com maior intensidade, com maior volume, o benefício da assistência judiciária, de forma que as partes, sim, aportem valores, né, referente às despesas e às custas judiciais, até mesmo, não só para financiar e para custear a própria máquina, mas também agregar aí nesses valores que estão depositados no Banrisul. Tá certo. Daqui a pouquinho mais o Dr. Telmo Schor falando sobre essas questões que se referem aí aos precatórios. Bom, mais dúvidas dos nossos telespectadores da manhã desse domingo. A Tainara Reis, aqui de Porto Alegre, fui demitida em dezembro do ano passado e engravidei. Tenho direito ao chamado auxílio maternidade? Ela está querendo saber aí sobre o benefício previdenciário, doutor Marcelo de Jesus. Exato. É Tainara, né? Isso. Bom, Tainara, muito provavelmente, sim, tu terás direito ao salário maternidade. Tá? Por que muito provavelmente? Porque na tua pergunta não tem alguns dados, como, por exemplo, quanto tempo tu já tem de contribuição e quando será mais ou menos a data aproximada do nascimento do teu filho. Por que eu digo isso? Porque 28 dias antes do nascimento do filho é que o INSS vai verificar se tu preenche as condições para obtenção desse benefício. Certo? Mas eu digo muito provavelmente por quê? Porque tu referes que a tua última carteira assinada foi em dezembro de 2014. O próprio sistema previdenciário estabelece o que nós chamamos de um período de graça. O que é esse período de graça? É um período onde a pessoa, mesmo sem verter contribuições, ela continua tendo direito aos benefícios. No caso dos segurados empregados, eventualmente desempregados, mas à procura de emprego, esse período de graça é de 2 anos, ou seja, até dezembro de 2016. Portanto, eu me arrisco a dizer que sim, tu terás direito a esse benefício. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo Amiliato de Jesus. Bom, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho mais interatividade, informações sobre precatórios e também o nosso quadro Minuto Tributário, falando sobre impostos aqui no Rio Grande do Sul. Boca no trombone, ano 26, muito mais interatividade para você. FESERGS, 25 anos, a luta continua. FESERGS, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, seguimos interagindo com os nossos telespectadores. Sempre coloque aí o nome e a cidade de onde você está falando quando encaminha a sua questão para os nossos consultores. Faça como fez a Neuza, lá de Pelotas. Tenho 60 anos e pedi aposentadoria. Tenho 12 anos de contribuição. Será que consigo me aposentar, doutor Marcelo de Jesus? Infelizmente não, né, doutor Solano? Por quê? Porque o próprio nome do benefício, aposentadoria por idade, leva algumas pessoas a imaginarem o quê? Olha, atingindo a idade eu consigo me aposentar. 60 anos para a mulher, 65 para o homem. Mas não é bem assim. A lei exige um requisito a mais, que nós chamamos de uma carência mínima. Tá? E no caso, a pessoa deve, essa carência mínima para aquelas pessoas que completaram a idade a partir de 2011, é de 180 contribuições, ou seja, 15 anos. Portanto, a nossa telespectadora Neuza,
ela deverá verter mais 3 anos de contribuições para que aí sim consiga o direito a uma aposentadoria por idade. Mais uma aqui, que vem lá de São Leopoldo. A juíza federal concedeu a aposentadoria especial ao meu favor, né? O INSS pode recorrer? É a dúvida do nosso telespectador, o Valdir. Certo. Sim, seu Valdir. Nosso sistema processual prevê o duplo grau de jurisdição. O que é isso? Significa que a pessoa pode sim recorrer de uma decisão que lhe foi condenatória, né? Então, assim, a sentença, ela é a primeira etapa de um processo. Ela até pode ser a última, tá? Caso não haja nenhum recurso. Mas, normalmente, ela é a primeira etapa de um processo e o INSS, sim, poderá recorrer dessa decisão. Uma outra questão que vem lá de Pelotas também. Pelotas participando bastante do programa. O Paulo Rous, né? Tem um amigo que trabalha na prefeitura de Pelotas há uns 24 anos e recebe 20% de insalubridade. Ele pode pedir a aposentadoria especial aos 25 anos, que é um servidor público, pelo visto aqui, doutor. Certo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma pequena diferença entre insalubridade e especialidade. A insalubridade, que ele refere na pergunta, é um conceito mais vinculado à área trabalhista, certo? Para fins de obtenção de aposentadoria especial, eu devo comprovar a minha especialidade. A insalubridade ela é um indício de que aquela minha atividade vai ser considerada especial. Pois bem, sendo ele servidor público de Pelotas, e Pelotas possui regime próprio, né, teoricamente não existe um regramento para a aposentadoria especial dele. Felizmente, né, o STF, numa súmula vinculante número 33, diz o seguinte: olha, a partir de agora, não tendo o regramento, vai ser aplicáveis as normas serão aplicáveis àquelas do INSS, para as pessoas aposentadas pelo regime geral de previdência. Portanto, com 25 anos, ele poderá sim obter esse benefício. Um grande avanço aí na legislação. Daqui a pouquinho mais, doutor Marcelo de Jesus interagindo com os telespectadores. Bom, agora é hora de falarmos do mundo dos impostos aqui no Boca no Trombone. Já conosco na manhã desse domingo, doutor Marcelo Monticelli, satisfação, prazer. Doutor Marcelo, importante para a gente tratar os nossos telespectadores da Bandeirantes. Impostos, a gente está vivendo uma recessão, a gente está vivendo um momento assim bem complicado. Se vê aqui no estado a possibilidade aí de um incremento na alíquota do ICMS. Também foi noticiado na última semana a possibilidade da volta, vejam só, a volta da CPMF, né, com um outro nome, uma nova nomenclatura. Como que a gente pode direcionar para o bolso do consumidor, né, e o empresariado, essas questões de impostos, essas questões tributárias? Bom dia. Bom dia, Paulo André. Bom dia, amigos do Boca. Ótima pergunta, Paulo André. Vou perguntar para vocês o seguinte: todo mundo sabe, todo mundo concorda que quem paga essa conta dos tributos somos nós. E que o empresariado, ele repassa esse valor para a União, Estado e Município. Parte previdenciária também. Paulo André, o que ocorre hoje é que os métodos que os governos utilizam de gestão tributária são métodos muito antigos. Não vai servir mais para o que precisa hoje. O estudo que o Estado promoveu de fazer um aumento na carga tributária de 1%, nós vamos pagar essa conta, e não é só 1%, para chegar a 1%, isso reflete um valor muito maior na carga do produto, não vai resolver o problema do Estado, vai onerar a nós. E isso, a Fundação Getúlio Vargas, lá em 2001, já com o Dr. Marcos Sintra, eles fez um estudo e, na época, e se reflete hoje, fizeram novamente, com 2,9% de arrecadação, acabando com tudo que fosse tributos. Contribuintes, presta atenção, você está tomando seu mate com a sua erva que está cara. Preste atenção, com 2,9% de arrecadação total, nós duplicaríamos a arrecadação de União, Estado e Município. Mas como que é feito isso? Bem simples. Hoje existe, Paulo André, uma máxima. Primeiro tem que dizer que o empresariado é herói, nós contribuintes mais ainda, e o funcionário público é um destemido, na grande maioria, que trabalha muito e, de fato, faz esse Estado andar. Contudo, é verdade que existe uma máxima que é a seguinte:
Muita gente fiscaliza, faz de conta que fiscaliza, muita gente faz de conta que calcula certo, muita gente faz de conta que paga certo o tributo. É verdade ou não é? Muitas condenações eu vou sofrer por dizer isso, mas é a pura verdade. O que se busca? Harmonia. É necessário. O momento é de aumentar a base de arrecadação. A base está desse tamanho e a carga desse tamanho. Vai sair da tela de vocês, porque nem cabe na tela mais. Nós precisamos aumentar a base, diminuir a carga, para que todos pagamos e pagamos menos. É isso que todo empresariado quer. Ninguém sonega pessoa física ou jurídica porque quer. Essa é a verdade. É crime, deve ser condenado, com certeza. Agora, também é papel do Estado promover os meios de apoiar o empresariado e o contribuinte para fazer a carga aumentar. Carga de arrecadação, não carga tributária. E o que se busca, Paulo André? Se busca o conhecimento das pessoas, o empresariado, o governo, as entidades deveriam sentar todos juntos, tirando as agendas ocultas, aquilo que eu não posso falar, tira tudo isso, bota na mesa o que é de verdade. O que é de verdade? A arrecadação tem que baixar? Não, ela tem que aumentar, mas todos devem arrecadar, para que o funcionário público receba em dia, para que o empresariado pague uma conta menor e para que nós, contribuintes, possamos realizar os nossos sonhos de aquisição de patrimônio de forma mais fácil. É simples. E doutor Marcelo Monticelli, para o telespectador conseguir mensurar mais facilmente a questão do ICMS, né? Aonde que vai efetivamente impactar? Aonde que o contribuinte vai sentir na hora do bolso, né, no momento desse aumento dessa alíquota? E o que e mais, né? O que ele pode fazer? Quais são as alternativas, os manejos que ele pode ter para tentar diminuir isso? Boa pergunta, André. Você não vai sentir 1% só, vai sentir muito mais. Por qual motivo? 1% em alguns produtos, mas na energia elétrica e na telecomunicação vai passar para 25%, para 30%, para 30% e não sei mais quanto. Então, pense, a indústria que produz lá a erva mate, por exemplo, as máquinas que fazem essa indústria movimentar é energia elétrica. E essa carga vai aumentar. O preço não vai ser só 1%, vai ser maior, então há um repasse automático da carga. O frete vai aumentar, porque o consumo de combustível vai aumentar. Ou seja, vai aumentar não, pelo preço que vai aumentar. Então a carga incidindo, ela não é 1%, ela é muito maior. O que se busca? Sem falar, né, Paulo André, antes de terminar, o ITCD, que chegava a 8, vai para 20. Então se chama a atenção para a necessidade de um planejamento sucessório. Ou seja, para você se livrar do inventário, pense, consulte o seu advogado, seu contador, para que faça de forma correta uma constituição de uma empresa de patrimônio que administre de forma correta. É seu direito. Isso não é evasão, nada disso. Isso está na lei e é permitido. Como é que você deve agir? Então, pense, planeje, faça antes as coisas e assim você vai ter um resultado melhor. Tenha certeza. Certo. Muito obrigado, doutor Marcelo Monticelli, pela participação aqui no Boca do Trombone. Mais um Minuto Tributário. Você, né? Você que é o contribuinte, sempre atento. Planejamento tributário é fundamental. Obrigado, doutor Marcelo. Bom, seguimos interagindo com os telespectadores. Mais uma questão aqui encaminhada pela manhã desse domingo. Final do telefone 4527. Sofri um acidente de trabalho numa mineradora de carvão. Não tive mais condições de trabalhar. Trabalhava no subsolo. Fiquei 8 meses em benefício. Tive alta e no dia seguinte fui demitido. O que devo fazer? Tenho 30 anos de mina de carvão. E aí, doutor Marcelo? Pois é, em primeiro lugar, se esse cidadão não está ainda aposentado, ele deve ir correndo numa agência do INSS, né, e pedir sua aposentadoria especial. Mineradores subsolo têm aposentadoria especial com 15 anos, ele já tem 30 anos. Então, em primeiro lugar, essa questão previdenciária. Se ainda não está aposentado, vá até uma agência do INSS e solicite o seu benefício. Em segundo lugar, temos aí, doutor Solano, uma questão de natureza trabalhista. Ele não poderia ter sido despedido imotivadamente. Por quê? Porque o trabalhador que sofre um acidente de trabalho e entra em benefício previdenciário acidentário, ele goza de uma estabilidade de 12 meses. Portanto, ele deve procurar um advogado de sua confiança para ingressar com uma ação trabalhista pedindo a sua reintegração ao emprego e também um pedido de indenização por danos morais. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo Amiliato de Jesus. Bom, os funcionários públicos aqui do Estado cada vez mais preocupados, né? Amanhã, segunda-feira, sai a notícia sobre o possível mais um parcelamento de vencimentos e já está confirmado efetivamente o parcelamento. O que vai ser definido é a questão dos valores até inferiores a um salário mínimo nacional. E eu queria saber, doutor Telmo Schor, se, uma vez que os próprios vencimentos não estão sendo pagos,
Como que fica a rotina, como que fica o dia a dia para os precatoristas? Pagamentos continuarão existindo? Por previsão constitucional, em 2009, houve a inserção de um dispositivo em que assegura que 1,5% da receita corrente líquida, tudo aquilo que o Estado arrecada, repassados para os municípios, serão destinados para pagamento de precatórios, porque havia sempre a desculpa de que não havia dinheiro para se pagar em precatórios. Agora, a exemplo da educação, da segurança, há uma destinação, há uma vinculação constitucional que assegura que da receita vai ser repassado para precatórios. Por hora, nesses pacotes todos que o governo está enviando para a Assembleia, que está anunciando à sociedade, por hora ainda não há nenhuma previsão de se atingirem-se as decisões judiciais. Mas isso vai, evidentemente, sofrer aí alterações dependendo do comportamento da arrecadação do Estado e tudo aquilo que o Estado tem para pagar. Oxalá não venha nenhuma previsão dessa ordem, porque a penalidade e a punição para o caso de não pagamento de precatórios é o resgate, o bloqueio e o sequestro por parte do Judiciário diretamente nas contas do Executivo. Doutor Telmo, também para a gente esclarecer ao nosso telespectador do Boca no Trombone, sobre o tema juntas de conciliação, né, as câmaras que visam trazer uma nova alternativa para pagar precatórios. Possibilidade de avanço nisso, junto ao governo estadual e à Assembleia Legislativa? Está tramitando no Congresso, na Câmara especificamente, a proposta de emenda constitucional número 74. Essa proposta, ela prevê ali uma possibilidade de o credor ofertando um desconto de até 40%, o volume de recursos que tem para se pagar em precatórios, ele pode fazer esse acordo, ele pode fazer esse acerto. Evidentemente que vai da vontade dele, não é uma imposição, não é uma imposição de que ele aceite, mas a PGE está tratando disso, a OAB está participando de toda essa negociação, de forma que se possa equacionar e se dá aí uma maior fluidez nos pagamentos dentro daquela disponibilidade de recursos que o Executivo vai ofertar. Tá certo. Muito obrigado, doutor Telmo Schwartz, sempre com informações importantes e relevantes sobre o tema dos precatórios aqui no Boca no Trombone. Ponto final em mais um Boca, que vai ao ar na sua Band TV aos domingos das 7 às 7h30 da manhã. Mais informações sobre o programa, reprise o programa na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Acesse em facebook.com/programa Boca no Trombone. Antes de terminar, esse programa foi em homenagem à querida Maria Arlete de Oliveira, certo? Um beijo no coração de você. Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você.